Bom, eu comecei nesse mundo dos podcasts aí mais ou menos 4 anos, né? Era do mato ainda. Eu abri picada, né? Como diz o outro, né? Mas quando eu comecei não tinha nenhum podcast sobre agro, né, cara? Mas assim, um pouco das minhas raízes, eu sou mato-grossense, né, cara? Eu sou cuiabano mesmo. E a minha família, o meu avô, ele tinha fazenda, né, no interior de Mato Grosso, pra frente de Guiratinga, quase divisa com Torixoréu, né? E ali a gente foi criado, minha mãe, né, na verdade, foi criada na fazenda e tudo mais. E meu avô era pecuarista, na época da soja, ele foi um dos primeiros a plantar soja naquela região ali também, né, com meus tios e tudo mais. Então, apesar de eu ter vivido praticamente a vida inteira na cidade, né, praticamente não, a vida inteira na cidade, eu nunca morei no campo, as minhas raízes são muito voltadas à família, né, cara, que teve o sustento baseado na agricultura, né, na agricultura e na pecuária. Não necessariamente eu imaginei que eu fosse seguir esse caminho, né? Inclusive, tinha outras ideias, e aí eu fui fazer vestibular e escolhi agronomia. Você sempre foi nerd, assim, né? Você sempre foi um cara inteligente e tal. Cara, não sei. Acho que não. Ou você era aquele cara que passava arrastado? Acho que era esforçado. Cara, mas nem o nerd se considera nerd. Exatamente. Você vê que o cara é nerd quando ele fala, era esforçado. Não, era esforçado, né? Inclusive, nós temos um amigo muito em comum aí, que é o Bidão, né? O Bidão, vamos. Ô, Bidão, um abraço pra você, pro Rui, né, para todos os nossos amigos do agro. Vamos mandar aqui, ó. Exato. O Rui, o Bida, da Green, o Pablo, da Meta, né? São pessoas que convivem com a gente, sabem. Só pra completar, você foi o primeiro podcast de agro do Brasil, então? Positivo. Então, isso é uma coisa interessante, né? A minha história sempre foi envolvida com a pecuária. Eu fiz agronomia e minha história foi muito envolvida com a pecuária. Então, na época da escola mesmo, da faculdade, eu trabalhei muito no campo, fazendo estágio, trabalhando em fazenda mesmo. E aí, mais ou menos no final da graduação ali, me surgiu uma oportunidade de trabalhar com o mercado, né? Então, eu tinha um conhecimento técnico, né, de trabalhar no campo e tudo mais. E aí surgiu essa oportunidade para trabalhar com o mercado no CPEA. Você já deve ter ouvido falar, que é o Centro de Estudos Avançados. Não ouvi. Mas é o Centro de Estudos Avançados em Economia Agropecuária. Ele é o que faz os indicadores de preço, né, do boi, da soja, do milho, né? Basicamente são eles que fazem. Eu fui trabalhar lá com o mercado. Então eu fiquei lá mais ou menos uns 4 anos. E aí no finalzinho ali de 2013, surgiu a oportunidade para eu ir trabalhar no Pará. Ia trabalhar numa fazenda no Pará para, enfim, implantar alguns sistemas de intensificação de pecuária lá. Para ganhar dinheiro mesmo, né? Exato, Pode cara. falar, o salário lá era top. Eu fui. Mas era mesmo. Pô, Pará, lá, a cidade mais... A vila mais próxima era 30 km da sede. Nossa. Então, se eu quisesse comer um espetinho de gato, eu tinha que andar 60 km, entendeu? Eu ia pra cidade uma vez por mês. Então não tinha de gastar o dinheiro. Não tinha, cara, não tinha. Não é que você ganha bem, então de gastar o dinheiro. Exato, mas é exatamente isso, cara. Bom, lá eu fiz meu pé de meia, né? Porque Legal, eu fiquei um pouco tempo lá, mas fiz um pé de meia, porque não tinha gasto, cara. Não tinha gasto. Eu tinha uma parcela de um carro que eu tinha comprado quando eu tava morando em Piracicaba ainda, né? Então fui lá, tinha esse desafio de implantar esse sistema, mas o salário era muito bom e tudo mais. E foi lá que eu conheci o podcast, por incrível que pareça. Eu acho que e no Pará. Eu fui pro Pará única e exclusivamente na minha vida pra conhecer podcast, cara. Que legal, Paulo. Então Pará brotou Joelma e podcast. É verdade. Exato. Tinha um consultor na fazenda, que ele era exalquiano. Né? Ele tá vivo. A Exalc é uma das faculdades mais fodas do Brasil. É a mais top. Assim, em termos de agronomia, né? É uma faculdade de agronomia, né, que hoje tem outros cursos, mas ela surgiu como uma faculdade de agronomia. A Exalc, ela é vinculada à Universidade de São Paulo, né? A USP. Isso, exatamente. Pô, então você se formou quem é o braço direito da USP. Cara, o cara fala que ele não é nerd, né? Quem entra lá é o cara mais nerd de todos, assim, cara. O lugar é nada. Tem uma ideia, as pessoas vão pra lá no final de semana pra, tipo, fazer piquenique, acampar, porque o lugar é lindo, né? Não, é bonito, cara. É lindo. É um dos campos mais bonitos, assim, que eu já vi. Eu sei que tem outros campos muito legais. Não, mas Exalc é lindo. Então, pessoal que está nos assistindo, entendam a pessoa que está sentada nessa mesa. Exalquiano. O cara, ele é o primeiro podcaster de agro do Brasil. Não, e um dos primeiros do Brasil, porque 4 anos atrás ninguém falava de podcast. Não. O cara estudou na faculdade de agronomia mais respeitada da América Latina.
Então, assim, para vocês terem uma noção do gabarito do Isso é cara. verdade. Assim, a Exalc, apesar de eu ter estudado lá, a Exalc ela é número 5 no mundo em faculdade de agrárias, assim. Ela tá entre as 5, assim, é uma das principais, né? Mas... Então, aí eu fui pro Pará, cara. Descobriu o podcast. Então, aí tinha esse consultor que eu falei. Ele é exalquiano também. Ele chegou lá e tal, e ele sabia que eu era exalquiano já também. Ele falou assim, cara, você conhece o que é podcast? Eu respondo o que a maioria das pessoas responde, né? Pode o quê? Pode o quê? Eu falei, não, cara, podcast. Aí foi explicar pra mim o que era. E aí, cara, foi ali que eu descobri, porque assim, na fazenda eu não pegava internet, não tinha, né? Em 2013, no Pará, internet... Esquece. Só tinha internet na sede, tá certo? E aí ele me ensinou que você podia deixar baixando os episódios e depois você podia escutar offline. Cara, foi a salvação, assim. Já no Spotify isso? Não, na época não tinha Spotify, mas tinha outros agregadores de podcast, né? Eu escutava no Castbox, no caso, né? E aí, cara, eu descobri o mundo, né? Porque eu tava lá no Pará e podia ver notícias do Brasil inteiro, podia ver podcast fora do Brasil e tudo mais, né? Então eu fazia assim, deixava o celular na sede lá baixando os episódios de dia, chegava à noite, tava lá sem TV, sem nada, Paulo, e escutar podcast. pode interromper um segundo? Pode, na hora. Você que já, se nós transportássemos a sua história para uma história de vida, você já tem cabelos brancos no podcast. Alguns. Se comparado a nós, né, Rafael? Que ainda não aprendemos alguns. não aprendemos a andar ainda. Paulo, o que é podcast? Cara, podcast, ela basicamente é uma mídia. Tá? As pessoas confundem muito podcast com programa. Né? A gente tem aqui um show. Não era isso? Um programa é o tudo menos errado, político. Como assim não é um programa? Cara? Podcast é o meio de transmitir. Podcast é um meio de transmitir. Assim como a televisão, assim como o rádio, o podcast é uma mídia. Né? E ele é transmitido via internet através de um feed RSS. Que basicamente é mais ou menos como se fosse o blog. Você lembra no blog que você assinava o blog? Sim. E aí, a hora que saía um artigo novo, pintava lá no seu e-mail, Sim. tem artigo novo no blog? O podcast usa a mesma ferramenta, só que para transmitir áudio. Né? Então, o podcast é a mídia. Tá certo? E ele vem da junção dos termos broadcasting, né? E do iPod. Porque na época era só o iPod que tinha o podcast. Então foi uma junção das duas, né? Ele usou a tecnologia RSS, o podcast foi criado em 2004. Então é uma mídia recente. Então é uma mídia bastante recente. Então ele foi criado em 2004 e o objetivo era justamente transmitir arquivos de áudio via um feed RSS, né? Então, o que acontece é que assim, se o seu Spotify, ou o seu Apple Podcasts, ou Deezer, qualquer um dessas ferramentas, nessas plataformas de streaming, ou agregadores de podcast que a gente chama, o que vai acontecer é que se você assina o Agro Resenha, ou assina o Tudo Menos Política, o que vai acontecer é que quando sair um episódio novo, vai chegar uma notificação lá no seu celular falando assim, saiu um episódio novo do Tudo Menos Política. Eu acho que a grande sacada disso tudo... Jorge, fazendo tudo errado, cara. Eu não sabia nada disso. É verdade. O que tá fazendo aqui, cara? Do que ele falou pra mim é novidade, eu não sabia nada. Na verdade, o que nós vamos fazer é tudo menos podcast, então. Vamos lá, tudo menos podcast.